Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Dia 9 de fevereiro, vamos meditar a palavra que está em Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Veja, nas leis dos fariseus, na lei daquelas pessoas religiosas da época, o que tornava impuro o homem é o que ele comia. Então, se ele comesse uma carne de porco, ele estava impuro, por exemplo. Jesus fala: não. Quando você come algo, isso vai para o seu estômago e depois vai para a fossa. Não tem como você comer algo e esse algo entrar dentro do seu coração. Não é isso que é pecado. E Jesus declara. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Todos os alimentos são puros, gente. Se você pode comer aquilo, não tem um alimento que a gente diga, esse alimento... Não, todos os alimentos são puros, eles não vão contaminar você. Aí, agora preste atenção, agora Jesus fala o que de fato contamina você. E aí Jesus vai dizer, o que contamina você é o pecado. Então, pecado não é o que você come. Pecado é o que sai de dentro de você, é o pecado que sai de dentro de você, é a maldade que sai dentro de você, é as más intenções que tornam o homem impuro. E essas más intenções saem de dentro do coração humano. Isso sim é pecado. Isso sim mancha seu coração. Veja, filho e filha, a lei que eles viviam, enxergavam o homem de fora. Jesus estava enxergando o homem por dentro. E veja que por dentro o homem foi contaminado pelo pecado original. Por que sai coisa ruim de nós? Porque fomos todos, a única exceção foi a Virgem Maria. Todos fomos contaminados pelo pecado original. Que é uma tendência cruel para fazer coisa ruim. Que é uma tendência cruel para fazer coisa errada. É isso que vai nos contaminar. O que sai do homem, isso é o que torna ele impuro. Você está entendendo? Você foi manchado pelo pecado original. Todos nós fomos contaminados por este pecado. Claro, no dia do nosso batismo, este pecado foi apagado de nós, mas ficou as consequências, a concupiscência, a inclinação para fazer coisa ruim. E cuidado, a gente não pode colocar a culpa no diabo. São Beda diz assim: o diabo pode ser um instigador, o tentador e o ouvinte dos maus pensamentos, mas não pode ser o seu autor. Quando você peca, você não pode dizer o diabo pecou em mim. Não, o diabo no máximo te tentou, o diabo no máximo te seduziu. Mas quem pecou foi você, quem pecou fui eu. Do meu coração pode sair coisa ruim, gente.
Do teu coração pode sair coisa ruim. E veja, são essas coisas que a gente precisa mudar, são essas coisas que a gente precisa se converter. E veja, não é culpa do outro, não é culpa de alimento, não é culpa do vizinho, não é culpa do diabo, é minha culpa. É por isso que na confissão você tem que dizer: Padre, pequei, por minha culpa, minha tão grande culpa. Não é culpa do mundo, não foi culpa dos bichos, não foi culpa dos anjos, não foi culpa do demônio, não foi culpa de ninguém, por minha culpa. O pecado sai de dentro de você. E Jesus chega a dizer: o que é capaz de sair do coração do homem mal, com as más intenções? Jesus fala: pode sair imoralidades. Você começa a viver uma vida imoral, uma vida de pornografia, uma vida de prostituição, uma vida de falsidade, uma vida de mentira. Aqui entra tanta coisa, uma vida imoral. Do seu coração pode sair roubos, você começa a pegar coisas que não são suas, você começa a defraudar, você começa a dar aquele jeitinho nas coisas, você começa a fazer coisas erradas para ter vantagem. Assassínios. Lembrando que João disse que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Não é assassinar, não é só matar alguém, mas é guardar ódio no coração daquela pessoa. Adultérios, quando você casou na igreja e aí agora fica arrumando outras coisas por fora. Adultério. Ambições desmedidas dentro do coração do humano, que ele vai tentando sempre querer mais, ele quer mais bens, ele quer mais dinheiro, é ambicioso, ele quer cargos, ele quer poder, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia. Começa a caluniar, falar mal da vida dos outros, levantar calúnia, orgulho. Esse é o pior que tem. Se eu pudesse te elencar qual é o pior, esse aqui: orgulho, falta de juízo. Quanta gente com falta de juízo. Quantos jovens com falta de juízo. Quantos casais com falta de juízo. Meu Deus do céu. Quer ver? Eu vou te falar uma falta de juízo de casais que eu tenho começado a ouvir com frequência. Casais que agora não fazem mais relação só entre ele e a esposa. Agora chamam uma terceira, uma outra mulher para participar da relação, ou um outro homem para participar da relação, ou um casal para participar dessa relação a 4, a 3. Meu Deus do céu, onde que está o juízo? Imoralidade, juízo, falta de juízo, adultério, tudo isso sai daqui, ó. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam o homem puro. E veja, é isto que Jesus, e só Jesus pode te purificar e te limpar. E para Deus te limpar, você precisa se arrepender. Eu me arrependo desses pecados que estão saindo daqui de dentro. Eu preciso de ti, Senhor. Deixa Deus te purificar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.